A paz do Senhor, irmãos. Sou Laerte Santos, servo de Jesus Cristo. Sirvo a Deus na rua Bom Repouso, número 33, no Jardim Maravilha, em Guaratiba, na Assembleia de Deus. No campo de Campo Grande, quero te convidar para vir adorar a Deus conosco. Nosso pastor é o pastor Paulo César Domiciano, juntamente com a sua esposa, uma bênção, nossa irmã missionária Francinete. Um corpo de obreiros comprometidos com o reino de Deus. Estou aqui para fazer o que eu mais amo, que é falar do amor de Cristo, que é meditar nas Escrituras Sagradas. É o que de fato desperta e aguça todos os meus sentidos, me dá de fato propósito na minha vida. Quero compartilhar, recebi do Senhor, Paulo dizia, como ele também fala lá na ceia do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, o que também vos transmiti. Recebemos de graça e queremos compartilhar a palavra do Eterno gratuitamente. Então receba essa palavra, passei muitos minutos meditando sobre esse assunto e quero compartilhar com você, porque nós precisamos conhecer as Escrituras. O conhecimento não se pauta, ele não tem um fim apenas em receber a mensagem, mas eu preciso compreendê-la, entender, ela precisa fixar dentro de mim para que eu possa ter a revelação do Espírito Santo. E essa revelação, e essa consciência, e esse entendimento, e essa compreensão é que vai fazer mudança, transformações na nossa vida. Nós estamos aqui meditando na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, a igreja que ali no capítulo 17 de Atos, então Paulo até o capítulo 18, a gente vai ver que Paulo chega ali, Deus usa Paulo de forma extraordinária naquela igreja, naquele lugar. Éfeso era muito grande, uma grande cidade na antiguidade, ali havia muita idolatria, mas Deus usa Paulo de forma tremenda, maravilhosa, e aqui estamos para transmitir essa carta que Paulo escreve. Na verdade, é a nossa base doutrinária, não é apenas uma carta de um pastor para uma igreja, mas é uma base doutrinária para a igreja do Senhor. E olha o que ele diz, a epígrafe, ou seja, aquele título, está escrito assim, viver em Cristo. É interessante o paralelo que traço aqui, quando a gente vai para Romanos capítulo 8, e o título lá, a epígrafe, fala vida no Espírito. Então a vida em Cristo é uma vida no Espírito. Logo, quem está em Cristo é nova criatura e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele nos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. Então a Bíblia, ela começa tratando, sobre essa verdade teológica, essa verdade de que todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Recebemos do primeiro homem, da primeira matriz, quando Deus criou ali um homem, e do homem, da sua costela, a mulher, e quando eles desobedeceram uma ordem de Deus, e Deus havia advertido de que se eles assim fizessem, eles morreriam. E a primeira morte ali, mesmo que fisicamente eles ainda viveram, mas eles tiveram uma separação de Deus. Então, a primeira morte é que o homem, ele nasce separado de Deus. É uma condição do homem, que ele nasce e ele recebe a herança de Adão. O primeiro Adão, alma vivente, nos separa, ele nos tira do paraíso, porque somos filhos dele, inicialmente falando. Todos nós nascemos e somos aqui filhos de Adão por natureza, mas em Cristo nos tornamos filhos de Deus, reconciliados em Deus, com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos em ofensas e pecado. E aí, não importa o quanto você seja uma pessoa que se esforça para ser uma pessoa boa, porque existem muitas pessoas que não servem a Cristo, mas elas se esforçam
para serem uma pessoa boa. Isso por si só é bom, claro que é. Queríamos que todas as pessoas tivessem tal consciência, mas uma verdade que nós não podemos anular e que essa é de fato uma verdade expressa na Bíblia, na Escritura Sagrada, que todos nós nascemos no pecado, e o pecado, Isaías 59:1, nos afasta, 1 e 2, nos afasta de Deus. Então essa é uma verdade dura de nós absorvermos, Talvez você que não sirva ao Senhor e que talvez busque, se esforce para ter uma vida tranquila, ser um bom cidadão. Isso é bom, é claro, nós não vamos anular uma coisa em detrimento de outra. Porém, para ser salvo, eu quero te dizer que não importa o quanto você seja bom. Cornélio, lá em Atos 10, era um bom cidadão. Ele era um centurião, um comandante de 100 soldados. Muitos gostavam de Cornélio. Cornélio era amado, mas Cornélio necessitou ter um encontro com Jesus, nascer de novo, ser batizado no Espírito Santo para ser salvo. Então uma coisa não anula a outra. Você tem por obrigação como cidadão ser um cidadão correto, mas isso não te garante entrar no céu, porque Deus, Ele é a fonte de toda a verdade. Deus é santo e a santidade de Deus, ela é plena e cabal, e Deus, Ele é tão absoluto, é tão perfeito, que Ele não aceita o pecado. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. E é sobre isso que Paulo vem nos ensinar nessa carta, em que noutro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Porque se eu rejeitar essa verdade, estou sendo desobediente, jactante. Não importa o quanto eu seja bom, se eu não reconhecer que eu preciso de Deus para ser salvo, eu estou sendo jactante, orgulhoso e altivo. Logo, eu estou fora das promessas do Senhor. Andávamos, conforme o mundo, o curso deste mundo. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, para nós não sermos conformados com este mundo, mas nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós não podemos ser conforme, nós não podemos ser moldados conforme a forma deste mundo. Mas para isso eu preciso de um outro parâmetro, já que eu estou no mundo. Jesus, lá na oração sacerdotal, em João 17, ele vai dizer assim, não oro, Pai, para que os tire do mundo, porque eles não são do mundo, mas que os livre do mal. Ou estamos aqui, ou seremos guiados pelo Espírito do Eterno, ou seremos guiados pelo príncipe deste mundo, e nos adaptaremos à consciência, à concepção, à cosmovisão deste mundo. Então, antes, nós éramos guiados pelo que o mundo pregava, pelo pensamento mundano, e éramos filhos da desobediência, porque, como eu disse, todos nascemos no pecado e é necessário nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3, necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então, mesmo o religioso, Nicodemos tinha uma vida tranquila, ele era honesto. Nenhum momento a Bíblia vai dizer que Nicodemos não fosse honesto, não fosse sincero, não se dedicasse àquilo que ele acreditava. Porém, Nicodemos precisava nascer de novo, porque se ele não nascesse de novo, ele não poderia entrar no reino do céu. Então, enquanto não nascemos de novo, somos filhos da desobediência, estamos sendo aqui conduzidos pelo curso deste mundo, onde o próprio Satanás é o maestro que está orquestrando todas as coisas aqui, mas nós não somos mais deste mundo, porque morremos com Cristo para viver uma nova vida nele, através dele, por meio daquilo que ele fez. Então, entre os quais, versículo 3, Efésios 1, todos nós também antes andávamos nos desejos
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, antes de ter o encontro com Jesus, todos nós, isso é no sentido absoluto, tá? Sem exceção, todos nós antes andávamos segundo o coração. Quem nunca ouviu falar, né? Que a pessoa vai fazer as coisas conforme o seu coração, segundo o seu coração. Mas o coração é tão enganoso, disse o profeta Jeremias no capítulo 17. Quem o conhecerá? O nosso coração, ele é enganoso. E só Deus, que sonda os corações, é que pode dominar esse coração. Então eu faço algumas perguntas para você, meu amado ouvinte. E aí você mesmo olha para você e responde. Porque se estávamos mortos, então, por quê? Porque a máxima da Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, e que o salário do pecado é a morte. Então, se fomos gerados no pecado, se todos pecamos, estamos mortos em nossos pecados e delitos, como Paulo começa dizendo aqui. É uma sentença, isso é uma máxima da vida, que sem Cristo estamos mortos em nossos pecados e delitos. Outra pergunta e aí você compara e você responde a partir daquilo que você está vivendo, a sua própria experiência, né? Por exemplo, o que você faz, com quem você anda, aonde você vai. Será que o caminho que você anda é um caminho que você está buscando santidade? Porque Efésios capítulo 5, versículo 1 diz: imitai a Deus como filhos amados. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos, ao mesmo tempo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O próprio Paulo, ele vai nos dar, parece que a gente fica no aperto, porque eu preciso seguir a paz com todos. Paulo vai chegar a dizer lá em Romanos 12, que se for possível tenha paz com todos, porque nem todo mundo tem paz conosco. E essa paz que a Bíblia diz não é a todo custo, ou seja, para ter paz com os outros, vou fazer aliança com o pecado, vou seguir o caminho dos ímpios, né? Me deter no caminho dos pecadores, me assentar à roda dos escarnecedores para ter paz com todos. Não, no que depender de vós, tenha paz com todos, porque a ordem máxima é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O próprio Deus usa Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, sejam santos como eu sou santo. Como Deus é santo, nós precisamos andar em santidade. E aí, será que as rodas escarnecedoras, será que o meu grupo, o meu rol de amigos, será que os lugares onde eu frequento, será que isso de fato me leva a uma vida de santidade? E aí você responda para você mesmo, porque nada melhor do que a nossa própria consciência, a não ser que ela esteja cauterizada, aí realmente não há o que fazer. Então, quem anda dessa forma, o problema sabe qual é? Eu quero saudar meu irmão Hércules com a paz do Senhor Jesus. É que quando nós seguimos tais caminhos, quando nós somos amigos do mundo, quando o que o mundo prega, quando falamos de mundo, nós não falamos da natureza, nós não falamos do universo, falamos do sistema mundano que rege a terra, tá? Os governos, tudo, a cultura que influencia. A gente vai ver quando Paulo chega lá em Atenas, ele fica profundamente irado, porque ele via muita idolatria, porque a Atenas, né, que era o centro das artes, do pensamento grego, né, aonde de lá saíram homens como Sócrates, Aristóteles, Platão e tantos outros. Então o centro, o berço do pensamento, quando ele chega lá, Atenas tinha mais ídolos do que pessoa, e ele fica irado, ele fica perplexo, ele fica chocado de ver aquilo. Por quê, queridos? Porque ele não tinha comunhão com aquilo ali não fazia parte da sua realidade. Se o pensamento do mundo, se as artes, se hoje, né, a gente vê as produções cinematográficas, ou seja, ou as músicas, ou o teatro, quando a gente vê, o que a gente vê é a promoção da libertinagem, da promiscuidade, é o que nós vemos. Então,
Logo, é o que rege o mundo, é a política corrupta, são os organismos, são as instituições que estão cada dia mais corrompidas. E se isso não me incomoda, se eu acho que isso é normal, se eu acho normal que hoje os valores estejam de ponta cabeça, o que é certo agora é errado e vice-versa, então logo eu me adaptei ao curso deste mundo, estou apenas sendo levado, deixando a vida me levar. Mas se eu tenho a mente de Cristo, eu nunca vou me acomodar, me conformar com este mundo, porque eu nasci de novo e agora eu tenho a mentalidade de Cristo. E outra coisa que a Bíblia fala, não dá para ser neutro. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eu gosto de citar onde está escrito, porque não é a minha opinião não vale de nada. O que vale é o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus, logo ela é a verdade absoluta, que deve ser ouvida por todos, porque Deus é o justo juiz, o Senhor dos senhores. Então, a amizade do mundo, com o mundo, com os conceitos do mundo, com o pensamento mundano, nos coloca em colisão direto com Deus. E aí a pergunta é, você quer ser amigo do mundo ou amigo de Deus? Mas uma pergunta que eu deixo para cada um de nós refletindo. Então, não dá para ficar em cima do muro. Neutralidade não existe. Não dá para ser diplomático, não. Não, eu sou amigo de Deus e sou amigo do mundo. Não, Jesus falou que não dá para servir dois senhores. Está lá em Mateus 6,24. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo... E não tem como não servir alguém. A gente vai sempre servir alguém. Ou a Deus, ou ao inimigo, ou a Mamon, ou ao governo, o príncipe deste mundo. O Deus com D minúsculo, porque não é o Deus verdadeiro, mas é o Deus, o opositor, ou o impostor, aquele que quer muitas vezes ser adorado como Deus. O próprio inimigo, Satanás, que é o inimigo do povo de Deus, o acusador. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz, 2 Coríntios 4, 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Ou seja, tudo que o diabo quer é tampar os nossos olhos, é tampar os nossos ouvidos, para que a gente não ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Se eu não ouço, se eu não entendo, se eu não compreendo, logo eu ainda estou na escravidão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é uma máxima, sobre tudo que nós precisamos entender, é que ou servimos a Deus, ou servimos ao príncipe deste mundo. E aí, o problema é que Efésios 2, versículo 2, 3, aqui vai dizer assim, e aí o Espírito que agora opera, esse Espírito nos filhos da desobediência. Porque se eu sou amigo do inimigo, eu sou desobediente ao meu Pai, ao meu Criador, aquele que me fez para a glória do seu santo nome. E aí interessante que esse Deus que é tão justo, Sim, ele é justo, mas ele também é riquíssimo em misericórdia. Então, a nossa vida, mas ele começa falando aqui do mais, Ou todavia. Ou seja, ele apresenta primeiro a condição que nós vivíamos e o fim que estava destinado para nós, na condição que nós estávamos, porém, agora, mas, todavia, porém, o Deus, que ao mesmo tempo é santo, que é justo, que é perfeito, ele é riquíssimo, e o riquíssimo aqui está, no superlativo, dizendo quanto Deus é rico, É riquíssimo, com letras garrafais, porque é no superlativo. Ele é riquíssimo em misericórdia. E as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Lembrando que porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse porquê é o motivo pelo qual Deus amou o mundo de tal maneira
de uma maneira tão grande, inexplicável, imensurável. Deus amou o mundo de tal maneira, de forma tão grandiosa, que ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perecer aqui, se está falando da vida eterna, então vamos colocar no mesmo pé de igualdade, porque isso ele está usando dois termos que são opostos, né? Não perecer, mas ter a vida eterna. Esse perecer aqui está falando da morte eterna, porque o contrário é vida eterna. Sem Cristo é morte eterna, com Cristo é vida eterna. Então Deus amou o mundo e enviou seu Filho, para que nós não tenhamos a morte eterna, a separação eterna, mas que nós tenhamos a vida eterna em Cristo Jesus, que não é baseado nos méritos humanos, mas no mérito do próprio Filho de Deus, porque a Bíblia diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quem está morto, ele não pode produzir nada. O que está morto não produz nada, apenas o que está vivo. Nada que está morto pode produzir alguma coisa. Então a condição que a Bíblia coloca é a condição que estávamos mortos, logo impossibilitados de chegar a Deus, de atrair a Deus, de merecer alguma coisa, porque morto nada produz, mas Cristo nos vivificou por aquilo que ele fez. E aí ele diz: pela graça, favor imerecido, sois salvos. Versículo 6, né? Versículo 6 vai dizer assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, pela graça sois salvos, porque a graça nos ressuscitou com ele. E é interessante que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a Bíblia, né, diz que há alegria no céu por um pecador arrependido. Então a palavra de Deus não é sobre nós, não é o que nós fizemos para merecer, mas é o que Cristo fez e nos ressuscitou. Então as pessoas não irão para o inferno. Eu quero que você marque isso, guarde isso. Ninguém vai para o inferno por ser um pecador, mas por ser presunçoso, por presumir muitas vezes que não é necessário estar na casa de Deus, por presumir que não é necessário ser batizado, por presumir que faz tudo correto ou que existem pessoas piores do que você. É isso que vai te levar para o inferno, e não o pecado propriamente dito, porque Deus não veio chamar homens santos, mas ele veio chamar homens pecadores à salvação. Porque a chamada é: arrependei-vos, né? Arrependei-vos, convertei-vos dos vossos pecados, para que sejam perdoados e venha tempo de refrigério. É o que Pedro vai falar lá no capítulo 3, versículo 17 ao 19, quando ele vai falar sobre isso. Então, arrependei-vos, para que vocês sejam ressuscitados com ele, para que sejam perdoados os vossos pecados e vocês sejam justificados com ele, por meio dele. Então, se não quiser viver pelas obras, deverá ser perfeito. Ou seja, se eu quero me presumir que eu não preciso, deixa a igreja para aquelas pessoas que precisam mais do que eu. Todos nós precisamos de Jesus. Não há ninguém que possa dizer que ele não precisa de Cristo. Isso é presunção, jactância, e Deus logo rejeita pessoas que assim pensam. Até Daniel, quando eu estava meditando, examinando sobre isso, né? Sobre a questão de muita gente dizer: não, mas eu sou correto, deixar para as pessoas que realmente têm uma vida torta, para que elas venham se arrepender dos seus pecados. Aí a Bíblia me coloca diante de um homem, Daniel, e Daniel ele vai ser, o próprio Ezequiel vai falar sobre ele. Então Daniel faz parte daquela primeira leva, daqueles que foram para a Babilônia, e ele foi muito jovem, e ele é tirado dali da sua pátria, e ali ele vai morar na Babilônia, e ali ele vai ser como escravo, mesmo Deus honrando ele naquele lugar.
Mas quando ele chega lá, como jovem ainda, ele coloca no coração dele não se corromper. A paz, Senhor, te bênção. Que Deus continue abençoando a senhora e as nossas vidas. Então, quando Daniel chega lá, ele já pesa no coração. Ele já decide, eu não vou me contaminar. O fato de eu estar aqui como escravo, o fato de Deus ter impetrado o juízo, não vai mudar o meu relacionamento com Deus. Porque muita gente quer ter um relacionamento com Deus de troca-troca, né? De barganha. Ah, se o Senhor não fizer isso, eu não faço aquilo. Ah, se o Senhor não fizer isso, eu não vou para a igreja. Ah, se o Senhor não fizer isso, eu não vou pregar mais. Mas olha Daniel, por isso que Ezequiel fala sobre ele. Por isso que Daniel, para nós, é uma referência de um homem santo que viveu desde a sua juventude e vai ficar um ancião, vai passar outros reis, e ele permanece de pé, porque Daniel é um homem que tem compromissos com Deus, independente das circunstâncias estarem favoráveis. Lembrando que ele foi levado cativo. Hoje a nossa geração se Deus não faz, eu não faço. Ah, se Deus não responde, eu não faço mais a obra. Meus irmãos, a gente está tão jactante, tão orgulhoso. Isso só demonstra que a gente não conhece o Deus que nós servimos, porque Deus é santo, Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é incomparável, Ele é digno de toda adoração. Vai lá na oração de Daniel, olha que Daniel é colocado por Ezequiel como um homem tão justo que se Deus trouxesse, e isso está lá em Ezequiel capítulo 14, e aí Daniel é colocado como um homem que se Deus trouxesse justiça, juízo, ele, por causa da sua fidelidade com Deus, ele seria salvaguardado. Olha que homem! Mas aí a gente vai na oração de Daniel, a gente vai ver que os homens mais santos de Deus foram aqueles que tinham mais consciência de santidade, da santidade de Deus e de que eram pecadores, porque é assim que ele ora, nós pecamos, nós fomos infiéis, nós abandonamos o Senhor, abandonamos a sua lei. Vai lá em Daniel capítulo 9, você vai ver a oração linda daquele homem. Não é a oração do fariseu que diz, eu oro, eu jejum, não. É a oração de um homem que sabe que diante da santidade de Deus, todos nós temos que melhorar a cada dia, que ninguém é perfeito diante de Deus. Lembra de Isaías no capítulo 6 do seu livro, quando ele se depara com a santidade de Deus, ele fala, ai de mim, eu vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele não viu o Senhor porque ele era perfeito, é a graça de Deus sempre que nos alcança, porque por merecimento, nenhum homem merece nada, a não ser o que merecíamos, que era o inferno, mas por Cristo Jesus somos salvos, e isso deve ser motivo da nossa alegria, da nossa devoção, da nossa, realmente, da nossa comunhão com Deus incondicional. E aí a Bíblia vai chegar a dizer para nós que, para mostrar nos séculos vindouros, versículo 7, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, com Cristo Jesus. Então, para demonstrar, para mostrar os séculos vindouros, até hoje, né? Paulo escreveu isso há quase 2000 anos, e isso vem como testemunho da bondade de Deus, que aliás, quando Paulo está preso ali em Roma, na primeira prisão de Paulo, ele escreve essa carta para fortalecer a igreja de Éfeso, a igreja que mais tempo Paulo passou ensinando, uma igreja que ela passou por ali, Timóteo, Paulo, Apolo, a Áquila, Priscila e o próprio João, o apóstolo do amor, uma igreja que recebeu nomes de Pedro, né? Homens instruídos, homens como Paulo, que era uma enciclopédia, um homem que conhecia a lei e de fato Deus usa aquele homem de forma poderosa para trazer luz para a doutrina cristã. Muitos dos fundamentos que nós temos hoje é pautado naquilo que Paulo ensinou em suas cartas, que nos trouxe revelação do propósito de Deus. A própria carta aos irmãos dos Efésios, né? Ele vai falar da posição da igreja em Cristo Jesus,
que era um mistério até para os principais e potestades. Ou seja, os anjos não conheciam, porque principais e potestades, por mais poderosos, por mais sábios e inteligentes que eles sejam, são criaturas, e o único que tem a onisciência, a presciência, que conhece todas as coisas, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, olha o que ele vai dizer aqui conosco, juntamente com Cristo. Então, tudo que nós recebemos agora é juntamente com Cristo, né? Que o Pai não poupou, mas antes Deus entrega o Filho, Romanos 8:32. Então, o Pai entregou o seu Filho por nós, e tudo que nós herdamos é juntamente com Ele. Romanos 8, do 14 ao 17 diz: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele nos fez assentar. Paulo vai dizer aqui para a igreja de Éfeso, em lugares celestiais. Ou seja, ele nos tirou da condição de escravo, porque estávamos ali subjugados, né, no império das trevas, e Deus agora nos coloca numa posição, em lugares celestiais com Cristo Jesus, porque agora passamos a viver uma vida com Cristo, uma vida no Espírito, conforme está em Romanos 8. Então, somos transportados, né, de uma posição escrava, subjugado, e agora nos coloca numa posição de filhos, de herdeiros, nos lugares celestiais. Fazemos parte da família de Deus. Efésios 2:19, portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes ou forasteiros. Pelo contrário, sois concidadãos, tanto judeu como gentil agora. Na igreja, ele fez na igreja um só povo, uma só esperança, uma só fé. Aos santos e aos membros da família de Deus, ele nos coloca agora numa posição de filhos, de herdeiros, sentados numa condição de filhos, herdeiros de Deus, né? Demonstra a todos qual seja a dispensação. Então ele vem demonstrar, Paulo vem mostrar para nós, vem revelar para nós o que está em Efésios 3:9, o mistério. Qual é o mistério? Que mistério é esse? Sabe qual é? É a igreja, porque nós sabemos que no Velho Testamento só fala de Israel, como se toda a promessa de Deus se limitasse, ou culminasse, ou terminaria neles. Pelo contrário, Jesus disse, né? A gente vai ver que lá, quando Deus faz uma aliança com Abraão, ainda Abraão, em Gênesis 12, e ele vai confirmando tal promessa, capítulo 15, 17, né? No 21, quando ele vai falar de Gênesis, que em Abraão seriam abençoados todas as famílias da terra. Então, por meio de Jesus Cristo, agora a promessa não se limita apenas ali àquele povo, o povo de Israel, mas agora a igreja, nela está, né? Nela que se concentra a promessa perfeita, porque na igreja, na multiforme graça, a gente quer colocar Deus numa caixinha, na caixinha do achismo, do eu acho. Você não acha nada, eu não acho nada. Busque na Escritura. Tem muita gente falando, eu acho baseado em quê? Fundamentado em quê que você acha? Eu não preciso disso, não precisa estar na igreja. Baseado em quê? Na sua mente, no seu coração, que a Bíblia mesmo fala que é enganoso, porque a Bíblia diz que é necessário. O próprio ali em Hebreu vai dizer que muitos deixaram de congregar, e que essa nunca foi a vontade de Deus. Somos pessoas diferentes, e que é na congregação que vamos sendo ajustados ali. Quem tem muito, quem está demais, vai ter que ser podado. Quem tem de menos, vai ter que ser preenchido, para que sejamos ajustados na igreja. Então, quem deixa de congregar, ele está desobedecendo uma ordem de Deus, porque ele acha que ele é tão bom que ele não precisa estar comungando com os irmãos que são tão imperfeitos. Então, muita gente fala, não, eu penso isso, eu acho aquilo. Queridos, Deus não está preocupado com a nossa opinião. O que Ele quer é que sigamos o que Ele mandou, o que Ele determinou. É como alguém que cria algo, né? Por exemplo, alguém que cria o avião, o engenheiro criou,
Ele demorou anos para projetar, e aí ele tem um manual, e de repente alguém vem montar aquele avião de qualquer jeito, seguindo apenas o coração. Se você não sabe como aquilo foi feito, se você não sabe como foi projetado, e você simplesmente é como alguém dizer para o engenheiro, para o próprio, o projetor daquela casa, daquele empreendimento, e do arquiteto, e você chegar para ele e falar assim: olha, você fez aqui a planta, mas eu não preciso dessa planta não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Porque muita gente age dessa forma no que tange a salvação, e aí você está sendo tão incoerente, você está sendo tão ingênuo de pensar que Deus vai te salvar porque você merece ou porque você acha alguma coisa, quando na verdade a Bíblia fala: buscai nas Escrituras. João 5,39, não se engane, porque você está enganando a si mesmo. Oséias 4,6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí alguém vai contra-argumentar o que eu estou dizendo: ah, mas tem tanta gente na igreja, assim, assado. Verdade, Jesus nunca escondeu isso. Ele falou que o joio e o trigo estariam juntos, mas isso não te isenta da tua responsabilidade. O erro do outro não te torna mais santo. O erro do outro não vai ser justificativa para o seu erro no dia do julgamento. Então que cada um examine a si mesmo e que possamos buscar nas Escrituras viver uma vida santa, porque na oração Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, conhecereis a verdade. Qual é a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu tenho Jesus. Mas ele disse também: examine as Escrituras, porque vocês cuidaram de ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. O Jesus disse que o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então pare de presumir, pare de achar, pare de, muitas vezes, de dizer que você acha alguma coisa. Deus não está preocupado com o que nós achamos. Grandes homens de Deus falharam quando deixaram de seguir os planos de Deus. Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, quando ele errou, logo Deus corrigiu. Moisés, quando errou, Deus corrigiu. Então, meu irmão, meu querido, por amor à tua alma, às vezes a gente fala com mais força, com mais eloquência, mas isso não é sinal de arrogância, isso é só para chamar a tua atenção, para dizer para você: não é o que achamos, mas é o que a Bíblia diz. Porque se eu não seguir o que a Bíblia diz, eu quero te dizer que estou perdido. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, primeiro tem que crer, e esse crer é o crer que está lá em Romanos capítulo 10. Se você confessar com a tua boca e crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre mortos, será salvo. Mas não é só crer que ele ressuscitou Jesus, mas o que isso significa. Porque Deus não ressuscitou Jesus por ressuscitar, mas quando Jesus ressuscita, e aqui vai falar que nós ressuscitamos com ele, ou seja, a ressurreição de Cristo nos traz salvação. Porque se Cristo não ressuscitasse, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã, logo nós somos falsa testemunha. Está lá em 1 Coríntios 15, vai lá, meu irmão, falo com todo amor. Por que eu cito, enfatizo a Escritura? Porque o que eu acho, isso não vai validar nada. O que a Bíblia diz é que de fato vai mudar a tua história, vai trazer esperança. Porque que Cristo ia morrer não foi algo que saiu do controle de Deus. Alguém pode dizer: Jesus foi um homem muito bom. Aí alguém vai dizer: mas os romanos mataram Jesus. Outros vão dizer: os judeus mataram Jesus. Meu irmão, quem matou Jesus foram os nossos pecados. Cada um de nós. Mas eu não estava lá. Sim, mas você é pecador, e ele morreu de antemão, antes que você nascesse, já garantindo a tua salvação. Como que eu provo isso? A própria Bíblia fala: olha só, Deus não trabalha com plano B. Deus não é como a gente faz planos, mas a vida costuma nos dar, pregar peças, e aí de repente alguma coisa sai do nosso controle.
É como o economista, que os economistas, eles fazem a projeção no começo do ano. Ó, o PIB do Brasil vai ter um crescimento de, você até aqui muito otimista, muito mesmo, de 10 ali, 10,1, de 10%. A gente sabe que a economia do Brasil tem um crescimento muitas vezes pífio, não passa ali de 2%, ponto alguma coisa. Mas eu estou sendo otimista, só para a gente ter aqui um exemplo. Mas de repente a gente projetou que a economia iria crescer 10%, mas os Estados Unidos teve problema com a construção civil, com o mercado imobiliário. E aí houve para a China, teve crise na China. A União Europeia também teve um retrocesso por alguma coisa, por causa das guerras que a gente está vendo. Ou não houve chuva, houve escassez, isso interferiu na lavoura, interferiu em muitas coisas. E aí isso impediu o insumo. E aí, querido, olha só, aí de repente, chega no final do ano, a economia não cresceu 1%. Olha só, cresceu 1% da projeção que estava traçada. Porque nós não temos, nós projetamos, planejamos, mas a gente depende de fatores externos para que aquilo tudo venha a acontecer, haja convergência de tudo. E nem sempre acontece isso. Deus não trabalha com essa ótica. A Bíblia diz, e aí a gente vai para a Bíblia. Porque olha só que coisa tremenda. Porque os livros da Bíblia foram escritos, irmão, para que não haja erro, equívocos, alguém pensar, mas alguém poderia ter acrescentado. Porque os livros da Bíblia foram escritos num período de mais de 1000 anos. E há uma conexão tão tremenda. Há como fossem várias conexões, vários elos, né? A palavra elo, conectando uma palavra com a outra. A Bíblia não se contradiz, pelo contrário, se corrobora. O que um falou, que Moisés disse lá atrás, o que Deus disse lá em Gênesis 3,15, vai sendo corroborado quando Moisés fala: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, aquele que não ouvir será exterminado. Justamente culmina com o quê? Aquele que não ouvir, né? Então, ide pregar o evangelho a toda criatura. Olha, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Ou seja, o profeta, que quem não ouvir esse profeta será condenado, exterminado eternamente. Então, a Bíblia vai se conectando. Aliás, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Quando eu vejo essas coisas, eu sou profundamente tocado. A minha fé, ela é profundamente fortalecida. Porque isso que dá robustez para a nossa fé. Saber que nós servimos um Deus vivo. Não é o Deus que está lá em Salmo 115, ídolos criados por homem. Porque o Salmo 115 diz assim: ó, não a nós, mas a ti, Senhor, glória. E aí ele vai falar dos ídolos que têm ouvido e não ouvem, que têm olhos e não veem, eles não cheiram, queimam incenso para ele, mas eles não podem cheirar os aromas, eles não podem andar, não podem se locomover. Se eles caem, eles se quebram, precisam ser carregados pelos homens. Olha que Deus que precisa ser carregado pelos outros. Não, querido, é como aquela música que diz: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Então, o Cristo que nós servimos, ele é glorificado. Quando João vê lá na ilha de Patmos, ele cai, porque é tão glorioso, é tão majestoso. Os anjos o adoram, ele é adorado, querido. É esse Deus que nós servimos. Vai lá em Apocalipse, no capítulo 1, você vai ver o Cristo glorificado. E aí a Bíblia fala assim, ó: eu anuncio. Olha, querido, eu quero que a tua fé seja fortalecida. Talvez você fique aí, cheio, confuso. O que está acontecendo? Será que Deus perdeu o controle? As coisas estão entrando de ponta cabeça. Deus diz: eu anuncio o fim desde o começo. Isaías 46:10. Jesus fala do princípio das dores. Lá em Mateus 24, Daniel vai falar que no fim, Daniel capítulo 12, a ciência se multiplicaria. E a gente tem visto a ciência se multiplicando de forma extraordinária. Deus anuncia o fim
antes do começo. Jesus já avisava os discípulos antes da sua morte, quando ele falou ali em Mateus 16, 21. E é interessante que Oséias, então, centenas de anos antes, Oséias vai dizer que ele, vinde, voltemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou, fez a ferida e sarará. E aí vai falar que depois de 3 dias viveremos com ele. Ou seja, deixa eu ir lá para citar como está, que viveremos com ele. Então, depois de 3 dias, o que acontece? Depois de 3 dias, Jesus ressuscita e com ele nós fomos ressuscitados. Oh, glória a Deus! Tem hora que os profetas menores, achei que somem, da nossa Bíblia, mas ele está aqui, Oséias, no capítulo 2, e olha aqui, 6, versículo 2, para a sua fé se fortalecer, tudo estava escrito. Então, no ano 780 a.C., olha, Oséias, esses homens tinham uma visão além do tempo, e vai dizer: depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Está escrito no ano 780 a.C., esse Oséias falou que depois de 3 dias nós viveremos com ele, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Por isso que eu quero trazer o que está na Bíblia para fortalecer a sua fé, porque Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, e também Isaías 53 vai falar que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, foi morto. É interessante que ele foi tirado tão precocemente. Jesus morreu com 33 anos, muito jovem, tão prematuramente ele foi tirado dentre nós, mas a Bíblia vai falar que ele vai ficar alegre pelo seu penoso trabalho, porque um justo vai justificar a muitos. Está tudo escrito. Por isso que a Bíblia fala, Deus anuncia as coisas, o fim, desde o começo. Vai lá em Isaías 53, vai lá em 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20, vai em Apocalipse 13, 8, que vai falar sobre aqueles que o nome não estavam escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não morreu ali no ano 1, da era cristã. Jesus já havia sido destinado para morrer antes que houvesse o homem na terra. Já estava anunciado. Querido, Deus nunca vai ser pego de surpresa. Fortaleça a tua fé, porque quando você olha tudo que está acontecendo, você fala, Deus deve ter perdido o controle, Deus deve ter esquecido de mim. Pelo contrário, está tudo no plano do eterno. Um dia tudo isso vai acabar, vai cessar, e Deus vai estabelecer o seu governo. Quando Jesus ressuscitou, claro que sim. Vai lá em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar que os discípulos, mas as mulheres também vão ver primeiro. Maria Madalena, a mãe de Jesus, vão ver primeiro o Cristo ressuscitado. Depois os apóstolos o verão. E aí a gente vai vendo uma sessão, os discípulos no caminho de Emaús, o próprio, cerca de 500 pessoas, 1 Coríntios 15, versículo 4 ao 8, cerca de 500 pessoas vão ver o Cristo ressuscitado. Porque se não fosse assim, a igreja teria morrido nos seus primeiros anos, quando eles ainda eram menos de 1000, Porque ali, no dia de Pentecostes, era cerca de 120. Na primeira pregação, 3.000. Depois, 5.000 já estão fazendo parte da igreja. Mas o que são 5.000, Poderiam ter sido tão rapidamente destruídos e dispersos. Mas a certeza que Cristo ressuscitou, sendo eles testemunho ocular, eles garantiu isso, de que eles fossem testemunha de Cristo em Jerusalém, Samaria, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Paulo vai ver Cristo, não Cristo naquele tempo, mas ele vai ver Cristo ali, no dia em que ele, no capítulo 9 de Atos, quando ele está indo para Damasco, com carta nas mãos para perseguir a igreja, agora Cristo se manifesta para ele, e ele cai diante do Todo-Poderoso, Então, nós precisamos entender
que Cristo está no controle de tudo. E é tão verdadeiro que ele era a verdade, que a prova que Jesus é a verdade e que ele não estava mentindo acerca de quem ele era, é que ele não permaneceu no Hades, tá? Aí a gente vai ver que ele é o primogênito dos mortos, dentre os mortos, porque até Lázaro que morreu que ressuscitou, voltou a morrer, mas o Cristo, ele ressuscitou já num corpo glorioso, voltando àquilo que ele já era, porque Jesus, ele é Deus. E quando fala que ele é o primogênito, porque ele que tem autoridade sobre os mortos, ele é o Pai da eternidade, ele que é o príncipe da vida. O próprio Pedro vai dizer que a morte, né, ou Estevão também, né, quando está falando sobre ele, que não, o príncipe da vida não poderia ser detido pela morte. E olha o que a Bíblia fala. Por isso que eu falo, a Bíblia explica todas as coisas. Pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Atos 2:27. Hades, quando a gente vai para a mitologia grega, então era o deus do submundo, né? Um deus com D pequeno, mas representando ali o deus dos mortos, do submundo, aonde as pessoas iam quando estavam mortas. Eu não estou falando aqui do destino eterno, mas de um lugar onde as pessoas ficavam, que é o Sheol também para os judeus no hebraico, que era o mundo na região dos mortos, onde as pessoas que morriam e que Jesus não tinha ainda ressuscitado e que iam para aquele lugar. Mas a Bíblia fala em Efésios, lá no capítulo 4, que Jesus levou o cativo, né? Levou o cativeiro, né? Aquilo que estava cativo ali no cativeiro. Está aqui em Efésios 4, vamos citar conforme está escrito, para que não fique nenhuma dúvida. Então olha o que a Bíblia nos diz. Ora, que ele tenha subido, que é senão, versículo 7, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, subindo alto, levou o cativo o cativeiro. Então ele tirou aqueles que já estavam esperando e os levou àqueles que estavam esperando o Messias, e ele os levou para o seio de Abraão, né, que é onde está o paraíso, e que um dia todos nós estaremos juntos. Então, e olha que coisa tremenda, quando a gente está falando aqui de ser ressuscitado, de ser uma nova criatura, porque a gente vai adentrar aqui daqui a pouco no versículos 8, que justamente fala que pela graça sois salvos, e que isso é um dom de Deus, isso não vem de vós. E quando a gente fala sobre ser ressuscitado com Cristo, precisamos entender, né? Ou precisamos perguntar, precisamos refletir, ponderar sempre. Uma vida sem reflexão não haverá mudança. A gente sempre precisa olhar para dentro da gente e perguntar se a gente de fato está vivendo um cristianismo que corrobora. Somos pequenos cristos. Será que Cristo faria isso? Temos a mente de Cristo, precisamos pensar como Cristo pensava, temos que ter o sentimento de Cristo, temos que ser regidos por Cristo, temos que ter a fome que Cristo tinha de obedecer o Pai e de fazer a vontade de Deus. Então, e se o Espírito, então aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Esse ser aqui é condicional. Se de fato, né? Se de fato o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, então, se esse Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito do Eterno, ele habita em nós, então aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se de fato esse Espírito habita em nós, então ele vai operar, ele vai ministrar, ele vai realizar aqui vida dentro de mim, porque o Espírito Santo, ele produz vida, e a vida ela é corroborada, essa vida em mim vai ser corroborada por uma nova natureza. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz, né? Isso que eu falei, se viver pela carne, morrereis, mas se viver pelo Espírito, vivereis, mortificareis a carne. Então, como que eu posso identificar uma pessoa cheia de Espírito Santo? Como identificar se de fato a pessoa ela é cheia de Deus? É pela sua eloquência na pregação? É pela sua afinação no louvor?
É pelo fato dela estar cantando e a igreja receber de forma maravilhosa? Será que é pelo fato dele orar e milagre acontecer? Será que os dons por si só, eles vão revelar essa nova natureza, esse novo nascimento, esse corpo ressuscitado, essa mente ressuscitada? Pelo que a gente vê pela igreja de Corinto, não. Porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja rica em dons, e Paulo vai chamá-la de carnal e de infantil, menina. Por quê? E ele ainda vai dizer lá em 1 Coríntios 13, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Porque o menino, ele age como menino, ele pensa, a visão que ele tem da vida, muitas vezes, é uma visão pautada nele mesmo, com o fim em si mesmo. Ou seja, é quando eu uso os dons apenas para o meu benefício, para aparecer ou para me projetar, para me promover. E havia dissensões na igreja, divisões, uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Apolo, quando na verdade, no ambiente de divisão, não existe aqui um novo nascimento, porque quando nascemos de novo, vamos entender, a maturidade vai nos fazer entender que não é sobre nós, o evangelho nunca será sobre o homem, mas é sobre Cristo. Ele é o centro da nossa pregação. A nossa pregação não é humanista. A nossa pregação não é de autoajuda. A nossa pregação não é para massagear o ego de alguém. A nossa pregação é cristocêntrica. O próprio Paulo vai dizer, a palavra da cruz, é sobre a cruz que nós pregamos, sim. Ela é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Então nós pregamos Cristo morto, Cristo ressuscitado. Pregamos a cruz de Cristo como um sinal de que o nosso pecado foi ali. Deus, na sua justiça, ele vai lançar sobre o próprio Filho toda a sua ira, sobre o seu Filho, que vai receber toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Essa é a máxima. Isso é o tema central da nossa pregação. Sem Cristo não há pregação de fato que traga transformação e salvação, porque Ele é o centro, Ele é a razão, Ele é a causa, Ele é o alfa e também é o efeito. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, tudo é proveniente dele, tudo por ele e para ele, conforme a gente vê lá em Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, porque não recebeste o espírito, de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Então, se nós ressuscitamos com ele, nós recebemos um espírito de adoção, ao qual clamamos, Abba Pai. Somos filhos, temos que ter essa identidade de filho. Gálatas 4 vai dizer que o filho, enquanto ele for menino, enquanto ele não amadurecer, ele não é diferente do escravo, precisa dos tutores, precisa da lei, mas nós estamos debaixo da lei de Cristo, da lei da vida, da lei do amor, das obras que Cristo realizou por nós, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o sinal claro não é o quanto eu conheço, não é o quanto eu prego, não é o quanto eu louvo, não é o quanto eu toco ou dedilho ali o meu instrumento, mas é o quanto eu pratico, porque o conhecimento está no praticar, é o quanto eu entendo, é o quanto a Bíblia entra e ela produz mudança, transformação. Senão, eu estarei apenas sendo como os gregos, lembra da Ágora, que era o lugar onde eles disputavam filosofia, pensavam ali, refletiam, mas muitas vezes disputavam quem iria ganhar na oratória. Não, a gente não precisa ganhar na oratória. O que a gente precisa é entender a palavra, absorver a palavra, como Mateus 13, na parábola do semeador. Alguns corações receberam a palavra, mas ela não pôde produzir fruto ou permanecer, porque era à beira do caminho e veio as aves do diabo e roubou a palavra. Outro porque tinha muitas pedras, a pessoa está cheia de pedra, o terreno está cheio de pedra,
e ele acaba não tendo profundidade, logo vem as lutas, as decepções da vida, e ele se escandaliza e vai embora. Ou aquele terreno cheio de espinho, são os cuidados, o amor pela escolha dessa vida, o amor pelo mundo, as amizades que você não larga e que te prendem e que não permitem você avançar e que vai sufocando a palavra. Mas aquele coração que entende, recebe a palavra, compreende, esse produz fruto. E é isso que a gente precisa entender. 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e moderação. Então, pela graça sois salvos. A gente avança aqui então no versículo 8. Por meio do quê? A fé é o meio, é o mecanismo. Então, é o instrumento, é o meio, é o instrumento. A fé é um instrumento por onde a graça se manifesta. O justo viverá pela fé. Romanos 1,17, Abacuque 2,4, Hebreus 10, do 36 ao 39, 38 e 39. Então, pela graça, por meio da graça, a graça é um instrumento, a fé é um instrumento por onde Deus canaliza o seu favor e a sua graça. Então, quando eu creio, e essa fé, ela é uma fé intencional, é uma fé racional, é uma fé que passa pela questão da compreensão do quanto eu sou pecador. Enquanto você não chegar a essa conclusão, não vai haver salvação, tá? Não é ir para a igreja e até fazer parte de uma igreja sem passar por isso, né? É quando a gente vai para o posto de saúde, para o médico, e a gente tem um período de triagem. Antes de chegar lá, eu preciso passar por aqui, e entender que você é pecador, que você está morto, que você é filho da ira, filho da desobediência. É uma dor, é difícil, né? Tem que reconhecer isso. Mas se você não reconhecer isso, você não pode passar pelo nível, você não pode passar para outro nível se você não entender esse primeiro passo, essa primeira triagem de que sou pecador e o pecador aborrece a Deus, Deus fica irado, Deus não se agrada, porque quando a gente vai para lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 4 e 5, vai dizer que Deus não aceita Caim, e logo não aceita a sua oferta. Muitas vezes a gente fala que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas antes de não aceitar o que estava na mão de Caim, Deus não aceitou Caim, mas Deus aceitou Abel primeiro, e logo, porque quando Deus te aceita, você pode ser desafinado, você pode ter ali, não falar direito, nem saber construir palavras, construir argumentos. Você pode até ter dificuldade de falar, você pode até nem saber ali colocar o verbo na sua forma correta, não importa. Deus te aceitou, meu filho. Se você não estudou porque não pôde, e se de repente você tropeça ali no português, não importa, mas Deus te aceitou. Quando Deus te aceita, querido, o que você levar para Ele está aceito, porque Ele sabe que tudo que você levar vai ser o teu melhor, ainda que o teu melhor para os homens não seja muito suficiente, mas para Deus é garantia. Então, desafinado, porque não tem uma voz muito bonita, talvez não pregue tão bem, talvez não tenha uma boa oratória, uma boa instrução, mas Deus te aceitou, meu filho. Então agradeça a Deus, porque Deus aceitou a Abel primeiro, depois aceitou a sua oferta. Se Deus rejeita o homem, ele pode levar R$1 milhão. Deus rejeita. Lembra da oferta da viúva? E a oferta dos que davam, que estava sobrando, poderiam ser ricos e dar a riqueza. Um homem que tem ali uma fortuna, vamos nos dias de hoje, ele chega na igreja e é um empresário, e aí ele leva uma oferta gorda de R$1 milhão. A igreja vai falar: nossa, que oferta gorda. Aí chega alguém que não tem, mas é como a igreja de Esmirna. Lembra da Esmirna? Eu conheço a tua perseverança, a tua tribulação, e que você é pobre, mas você é rica. Ei, você é pobre, mas você é rica para Deus.
E aí a diferença está que a igreja de Laodiceia era rica, mas era miserável para Deus. Então não é como que as pessoas veem, mas é como Deus vê. E aí Deus viu Abel, se agradou de Abel. Logo que Abel levasse para Deus, ele se agradaria, porque Abel não iria levar aquilo que estava sobrando, mas Abel iria levar sempre o melhor, mesmo que o melhor, estou falando de mim mesmo, nem saindo de Abel. Se Deus se agradar de mim, ainda que o meu melhor, talvez a minha forma de falar, o meu linguajar, a forma de pregar, talvez a forma de entender as coisas, não seja melhor, mas se Deus me recebe, se Ele me aceita, querido, então tudo que eu levar para Ele vai aceitar, porque Ele sabe que quem foi aceito primeiro vai sempre querer levar para Deus aquilo que Ele entende como melhor, ainda que para os homens não seja. Então, a Bíblia vai dizer aqui, e a gente vai terminar aqui no versículo 10, e vai dizer, porque pela graça sois salvos. Não tem ninguém na face da terra, nem Daniel, que pudesse ser salvo por mérito. Todos nós precisamos de Cristo, né? Porque se nós, sendo inimigos, nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 5, 10, 11, vai lá. O 1 também vai falar sobre isso. Éramos inimigos, fomos reconciliados por Cristo. Não somente isso, mas também nos gloriamos, Paulo falando, a partir do versículo 1, quando ele fala que se gloriava nas tribulações, e aí ele vai falar sobre isso. O 3 fala nas tribulações, mas primeiro ele vai falar que fomos por Cristo reconciliados, e que não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a expiação e a reconciliação. Versículo 11, Romanos 5, 11. Ou seja, fomos aceitos. Romanos 12, 1, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, porque esse é o vosso culto racional. Hebreus 10, 19 ao 23 vai falar que ele abriu um novo e vivo caminho. Então, Cristo abriu esse caminho, porque é o sangue de Cristo que nos faz ser aceitos. Quando o sumo sacerdote levava sangue lá no propiciatório, naquela tampa que ficava sobre a arca da aliança, e ali no dia do perdão ele aspergiu o sangue, Deus recebia, e aí a Shekinah descia, Deus recebeu, Deus recebeu, Deus recebeu por meio de Cristo, o sumo sacerdote eterno, por meio do seu sangue. Hebreus 4,16, entremos com confiança diante do trono da graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Outrora não podíamos, não tínhamos acesso. Outrora somos sumo sacerdote. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou. Não é por mérito, não é por obra humana, mas é por aquilo que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. É que nos dá garantia de entrarmos, de adentrarmos, de sermos aceitos por Deus. Então, glorifique a Deus, porque é o sangue de Cristo, é o sangue carmesim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Esse hino que está tocando agora tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. É pelo sangue dele. Então não é por obra, para que ninguém bata no peito e diga, eu mereço. Você não merece nada. Aliás, merecíamos a condenação eterna. Mas pelo sangue de Jesus ganhamos uma entrada, um caminho, um acesso ao trono da graça, ao lugar santíssimo, que era reservado apenas para o sumo sacerdote, mas que hoje nós, pessoas comuns, que podemos entrar no santo dos santos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para toda boa obra, para que andássemos nela. Então, Cristo, assim como ele preparou o Cordeiro, ele também preparou, nos capacitou para que fôssemos nova criatura.
Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, e as coisas velhas se passaram. Então, viver uma velha vida só demonstra que eu não nasci de novo, porque implica que aquele que nasceu de novo, ele vai demonstrar numa vida nova, em novas atitudes, numa nova mentalidade, metanoia, uma forma diferente de pensar, não segundo o curso dessa vida, mas segundo os propósitos de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí ele vai dizer, para que a gente leia todo o texto aqui da carta de Efésios no capítulo 2. Então, portanto, lembrai, não se esqueça, tá? Do que Deus fez na sua vida. Lembra de onde você foi tirado. Portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão. Ou seja, quem é incircunciso não tem aliança com Deus. Mas nós temos hoje a aliança de sangue, a aliança por meio de Jesus Cristo. Pelos que na carne se chamavam incircuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo, sem Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo, tirou Deus. Porque é impossível chegar ao Pai sem passar pela porta. João capítulo 10, ele é a porta. João capítulo 14, 6. Eu sou o caminho, a vida, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo, sem salvação. Sem Cristo, sem Deus, apartado de Deus, fora da igreja, que está dizendo aqui, porque a igreja, ela concentra judeus, cristãos, gentios, tá? Todos nós fazemos parte da igreja do Senhor quando somos aqui enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue, é o sangue que nos aproxima, chegaste perto. O sangue de Cristo é que nos aproxima do Pai. Somos recebidos por causa do sangue, reconhecidos por causa do sangue. É a aliança do sangue. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sem sangue não há perdão de pecado. Sem sangue não há aliança com Deus. É o sangue do Filho que nos aproxima de Deus. Sem o sangue do Filho estamos longe, apartados para sempre do Eterno. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade entre gentios e judeus, porque agora somos um no Senhor. Efésios capítulo 4 vai falar sobre essa unidade, mesma esperança, mesmo Espírito, mesma fé, um só povo, um só Deus, um só Senhor. Isso é a unidade da nossa esperança, da nossa fé. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo, nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, um novo homem fazendo paz. Então, de todo o povo, dos dois povos, judeus, gentios, um novo homem fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. O corpo é a igreja, onde Cristo é o cabeça, ele é o tema central, ele é a centralidade. O culto tem que ser cristocêntrico, a nossa oração tem que ser cristocêntrica, a nossa pregação tem que ser cristocêntrica, o nosso louvor tem que ser cristocêntrico e a nossa vida tem que ser cristocêntrica. Tudo é por ele, para ele, porque dele, ele é a causa, ele é o meio e tudo é para ele. Então ele também é a finalidade de todas as coisas. Vindo ele, evangelizou a paz. Evangelho, um evangelho de boas novas. Mas a paz aqui primeiro provoca o confronto. Então essa não é uma paz pregada pelos dias de hoje, do politicamente correto, porque o evangelho, antes de produzir a reconciliação, a paz, ela vai unir duas pessoas, ou o homem, primeiramente, que é inimigo de Deus, e judeus, gentios. Então, primeiro confronto, primeiro provocando, primeiro mostrando nossos defeitos,
antes de trazer paz, vai trazer ferida, porque vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, é o que Oséias diz no capítulo 6, primeiro o Evangelho traz feridas, primeiro o Evangelho me confronta, primeiro o Evangelho mostra os meus defeitos, primeiro o Evangelho me chama ao arrependimento, primeiro o Evangelho fala de cruz, de arrependimento, de mudança. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Depois ele produz. Primeiro, Paulo vai chamar a atenção da igreja de Corinto. A primeira carta aos Coríntios é uma carta dura, de correção, tanto que ele vai dizer na segunda que ele se alegrava por saber que muitos haviam se arrependido, se convertido, porque a tristeza, segundo Deus, ela promove e gera arrependimento e mudança. Primeiro, Paulo veio com a espada contra a igreja de Corinto, corrigindo uma igreja, porque dentro da igreja havia divisões, dissensões, havia prostituição e imoralidade, havia desordem, desgoverno no culto. Então primeiro veio espada, porque a palavra de Deus, espada não é para afagar. Quando a Bíblia chama a palavra de espada, e ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, vai na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Primeiro ela vem para cortar, primeiro ela vem como aquele instrumento cirúrgico do cirurgião para cortar, para tirar, para retirar aquilo que não presta, para depois promover paz, porque depois de me confrontar, depois de demonstrar que eu sou pecador, de que sem Cristo eu estou perdido, de que sem Cristo eu estou condenado, e aí vai gerar tristeza, angústia, aflição, crise, e aí, como aquela geração que Pedro pegou, o que faremos, irmãos, quando eles ficam compungidos? Então arrependei-vos, voltai para Deus, confessai vossos pecados, convertei-vos dos maus caminhos, e virá um tempo de refrigério. Então, a mesma palavra que gera crise, angústia, aflição, ela vai gerar também paz, a paz que excede todo entendimento. Por isso Jesus falou, o jugo dele é suave e o seu fardo é leve, achareis descanso para a vossa alma. Mas primeiro ela provoca, primeiro ela confronta, primeiro ela demonstra que sem Deus eu estou perdido, que todo homem está condenado, fadado ao fracasso eterno, porque o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo há paz, reconciliação entre Deus e o homem, há perdão de pecado, há também em Cristo nós somos adotados como filho, porque filho não é aquele que nasceu, mas é aquele que nasceu de novo, aquele que creu em Cristo Jesus, todo aquele que o recebeu. Então esse recebeu também o poder de ser chamado filho de Deus, recebeu o Espírito do Eterno, o Espírito de adoção, como está escrito em Romanos 8, ao qual clamamos Abba Pai, e agora somos transportados e fazemos parte da família de Deus, por meio daquilo que Cristo fez e não das nossas próprias obras. E ele vai dizer, e vindo ele evangelizou a paz em vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, por meio do Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e fazemos parte da família de Deus. Glória a Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, o fundamento que eles pregavam. Atos 2,42, o fundamento, a doutrina dos apóstolos que eles receberam de Cristo. O fundamento é a pregação que Paulo pregava, a cruz de Cristo, a salvação dos homens por meio do sacrifício de Cristo, e que os apóstolos pregavam. Esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os profetas chamavam, arrependei-vos, voltai para Deus, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, vinde, voltemos ao Senhor. Era a pregação dos profetas do Antigo Testamento, e João Batista, o último profeta da Velha Aliança, quando ele vai dizer, quebrar o silêncio, voz que clama no deserto, né? E ele endireitai os caminhos, as veredas do Senhor, e ele preparando o caminho para que viesse Cordeiro, viesse o Messias.
e ele dizia: arrependei-vos, produzir frutos de arrependimento. Então esse é de fato o padrão, esse é o fundamento da nossa pregação, dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, que é, quem é a pedra da igreja? Não é Pedro, coisa nenhuma, é Cristo. Quando ele pergunta em Mateus 16, quem é o Cristo? O que dizem os homens ser ele? E Pedro vai fazer a confissão, e Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Bar-Jona, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas unicamente o Pai que está no céu. E ele vai dizer que tu és Petros, pedrinha, sobre esta pedra, pedra angular, pedra de esquina, que foi profetizado lá em Salmo 118, versículo 22 e 23, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, Cristo Jesus, que o próprio Isaías também fala dessa pedra, e a gente vai ver que essa pedra, ela é dita por Pedro ali no capítulo 4 de Atos, versículo 11 e 12, pedra que foi edificada, que foi rejeitada pelos edificadores, mas que ela é poderosa, é a pedra angular, a pedra da igreja, Cristo Jesus, a pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para ser também um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Fomos edificados nesse edifício, nesse templo, nesse corpo, esse corpo espiritual, a igreja do Senhor. Embora nós individualmente somos um corpo, somos uma casa, somos o templo do Espírito Santo, mas juntos juntamos e nos tornamos um edifício espiritual, a casa de Deus, a morada de Deus, a igreja do Senhor, que é sim a sua, o seu corpo, o corpo de Cristo na face da terra. Que Deus vos abençoe, fique com essa palavra, seja liberto, tenha um entendimento correto da palavra de Deus, que você seja salvo, mas a salvação nunca é fruto da tua ação, das tuas boas obras. A salvação, a gente fala assim, aceita Jesus, mas na verdade, Jesus vai dizer lá em João: não foram vocês que me aceitaram, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi, é Ele que nos escolheu, Ele que nos aceita, não é sobre nós, é sobre Ele. Mude a tua ótica, muda a tua visão, e você vai ver o quanto você será bem-aventurado, porque é sobre Ele, é sobre Cristo, é sobre o que Ele fez, é sobre o que Ele é, sobre tudo o que Ele é, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão desse meu ouvinte, salva Jesus, liberta Jesus, transforma, muda a mentalidade, quebra o orgulho, a soberba, a jactância, a presunção de achar que o homem merece alguma coisa. Todos nós dependemos e precisamos de Ti. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.